Olá, meus amigos. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos ingressar agora no estudo do regime jurídico administrativo. Para começar, o que significa essa expressão, regime jurídico? Como é que eu posso descrever para você mentalizar melhor? Minha gente, partindo aqui de uma ideia bem, digamos assim, bem infantil, bem primária, quando você fala em regime é um conjunto de regras que você precisa seguir para algum objetivo, para algum resultado que você queira implementar na sua vida. Digamos assim, se você quer emagrecer, você tem um regime a seguir com todos os exercícios, toda a alimentação necessária. Do mesmo jeito que você quer ganhar massa muscular, você tem um regime próprio para isso. Então, mal comparando, se você fala em regime jurídico administrativo, você tem ao seu dispor todo um conjunto de regras que a administração pública vai necessitar para desenvolver os seus institutos. Esse regime jurídico, ele é consagrado em cima de um binômio, em cima de uma expressão, de uma dicotomia de expressões relacionadas ao sistema de prerrogativas e de sujeições. Então, o Estado tem nessas expressões exatamente o que ele pode agir, mas também os limites de como ele vai poder agir. O Estado, para implementar as suas atividades, ele tem ao seu dispor todo um conjunto de poderes, todo um conjunto de prerrogativas. Mas ele não pode realizar essas atividades se utilizando dessas prerrogativas de uma maneira ilimitada. E aí surge a ideia dos princípios que vão disciplinar, que vão orientar a atividade do administrador e condicioná-las dentro da legitimidade. Vou passar aqui a nossa página para a gente iniciar o estudo dos princípios da administração pública, ok? Bom. Você tem aqui, primeira coisa, professora, o que são princípios da administração pública? Olha, muitas vezes você é convidado ou é questionado sobre alguma ação que você queira realizar ou não queira realizar, e você vira para a pessoa e diz assim, não, isso aqui eu não faço. Por quê? Porque isso não está de acordo com os meus princípios. Isso significa que você tem um conjunto de normas morais que orientam a tua índole, o teu comportamento como ser humano. Então, falar sobre os princípios da administração pública é falar sobre, antes de mais nada, do que normas que orientam a atividade administrativa. Os princípios são, na sua essência, normas. A sua natureza, me perdoe, ela é uma natureza, me perdoe a redundância, ela é uma natureza normativa. Então, por que falar em princípios constitucionais? A nossa Constituição de 88, de maneira muito sábia, ela pegou esses enunciados, esses postulados, que já na administração anterior já cobravam uma utilização por parte do administrador, mas nós vivíamos um regime político diferenciado. Então, a Constituição de 88 veio nesse contexto dessa ruptura. E nós nós abraçamos para o nosso corpo constitucional todo o corpo principiológico necessário à chamada boa administração pública. E hoje você pode muito bem dizer que os princípios da administração, eles têm um status de cláusula pétrea. Eles não podem ser suprimidos do corpo constitucional. O artigo 37, ele não pode ser suprimido do corpo constitucional, nem sequer por emenda, por representar exatamente essa gama de valores que vão orientar a figura do administrador público. Então, você já identificou aí a definição, a natureza e a função. Orientar, coordenar, comandar, direcionar a atividade do administrador público. Você pode exatamente pensar que não existe comportamento, não existe ação, não existe política pública que o administrador possa realizar se estiver contrária a alguns dos princípios da administração. Essa ação, essa conduta, fatalmente, ela será uma conduta ilegítima e com consequências gravíssimas, porque constitui uma das esferas de responsabilização a lei de improbidade que prevê
no seu artigo 11, os atos que atentam contra os princípios da administração. Então, aquele administrador, aquele gestor que acha que princípio é meramente balela, muito pelo contrário, o princípio é norma e com uma grande implicação de responsabilização, que mais adiante nós vamos estudar de maneira mais específica o estudo da lei de improbidade administrativa. Então, qual é a abrangência desses princípios? Quem é que é obrigado a observar? Meu amigo, minha amiga, todo aquele que estiver dentro da administração pública, do mais alto grau, as competências de execução de algum ato, é obrigado que ele se submeta à obediência dos princípios da administração pública. Então, isso abrange todas as esferas, municipal, estadual e federal, assim como todos os seus agentes, do mais alto grau ao menor, como eu mencionei. Ninguém se livra de obedecer aos princípios públicos. E o que você tem que ter em mente é que você, cidadão, também tem que observar os princípios da administração pública. Eles funcionam como normas, digamos assim, de valor que, eles funcionam, na verdade, como uma obrigação de ir e vir. Então, serve para o administrador, mas serve também pelo administrado. É muito bonito para você ficar atacando o pau na administração, você ficar falando, você ficar dizendo isso e aquilo. E nós temos que falar e temos que cobrar na condição de cidadão, mas não se esqueça que você, como cidadão, também deve observar os princípios da administração. O jeitinho brasileiro que você gosta, né, de furar a fila de algum órgão público para algum atendimento, você, meu amigo, está contrariando aos princípios da administração também. Então, era essa expressão que eu estava querendo me lembrar. São vias de mão dupla entre a administração e o administrado. E hierarquia? Você me pergunta, professora, quantos princípios existem dentro da administração pública? Eu não sei. Existe uma gama imensa quantidade de princípios, certo? Todo dia, quando a gente for falar sobre algum tema, eu vou falando sobre os princípios específicos sobre aquele assunto. Hoje, nós vamos estudar os princípios gerais da administração pública, mas cada instituto também tem os seus princípios específicos. Aí você me pergunta, qual é o princípio que é mais importante? Qual é o princípio que tem maior peso para a administração? Resposta: todos. Jamais você pode dizer que um princípio pesa mais do que o outro. Jamais você pode dizer que um princípio tem mais valor do que o outro. Jamais você pode dizer que um princípio é hierarquicamente superior do que outro. Todos estão no mesmo grau de importância, no mesmo patamar de hierarquia. Todos estão no mesmo lugar de importância para a administração. Porque essa normatização traz em seu conteúdo valores que a administração tem que buscar, tem que seguir. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição prolixa, que trouxe um capítulo inteiro dedicado para a administração pública, consagrando esse regime jurídico e impondo. Os princípios, eles não estão, como mencionei antes, não estão ali com mera opção, com mera indicação de um caminho a seguir. Muito pelo contrário, eles estão para determinar a exigência do seu cumprimento com as suas implicações. E como espécies, quais são as espécies consideradas dos princípios da administração pública? Você tem princípios expressos ou explícitos, onde você identifica na Constituição, no texto da Constituição, você tem lá a sua nomenclatura. E você também tem princípios implícitos ou tácitos, que a lógica, que o contexto da Constituição sugere a sua existência. Eles estão ali nas entrelinhas, eles estão ali subentendidos, mas não deixam de ser menos importantes. Como eu disse agora há pouco, não há hierarquia entre os princípios, nem sequer entre os princípios explícitos e implícitos. Se você considerar dentro desse propósito, a legalidade, que nós vamos já estudar, ela precede a aplicação dos demais. Mas você não pode dizer que é o princípio de maior importância dentro da administração. É o primeiro a ser observado por conta da fonte máxima, da fonte principal do direito administrativo, que é a lei. Mas de antemão, volto a mencionar, entre as espécies também não há hierarquia. Agora eu chamo a atenção, meu amigo, quando você for fazer a prova,
Cuidado com o referencial que a prova sugere. Por quê? Você tem alguns princípios que estão implícitos no texto constitucional, mas estão expressos em leis, estão expressos na legislação extravagante. Você tem, por exemplo, na Lei 9784/99, no artigo 2º dessa lei, você tem uma gama de princípios que a doutrina identifica como implícitos no referencial Constituição Federal, mas que estão presentes em nível extraconstitucional, em nível infraconstitucional. Extra não, infraconstitucional, certo? Então, cuidado com o que a prova pode jogar com essas nomenclaturas, para você não se confundir, certo? E você tem princípios que estão expressos na Constituição, mas não estão direcionados para a administração, não estão tecnicamente no artigo 37 e seguintes da Constituição, mas são utilizados pela administração pública, como, por exemplo, o princípio do contraditório e da ampla defesa, que mais adiante nós vamos mencionar. Então, vamos iniciar agora o estudo dos princípios da administração pública, em primeira mão com aqueles observados no caput, no cabeçalho do artigo 37 da nossa Constituição, certo? Só um momentinho aqui que eu vou mudar a página. Então, você tem no caput do artigo 37, mais ou menos, porque eu não consigo decorar a letra de lei. Você tem mais ou menos assim: a administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes, do município, do estado ou da União, deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha, isso é o básico do direito administrativo. Pelo amor de Deus, se você nunca se lembrar de nada, você tem que se lembrar, pelo menos do LIMP. O LIMP é isso aqui, minha gente. É esse esquemazinho utilizado para lembrar do nome dos princípios. Aí forma essa siglazinha aqui, ó. Vala-me Nossa Senhora. O giz está falhando. Chega aqui assim, ó. Isso é o básico. E o que é que significa cada um desses princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como é que eu posso, digamos assim, identificar o conteúdo desses princípios? Primeira coisa, às vezes é difícil de você identificar o significado de cada princípio de maneira individualizada, porque eles têm um conteúdo que se complementam. É difícil você desobedecer a um princípio somente. Se você desobedecer fatalmente isso vai respingar em outros. Aliás, quando você quebra um princípio, quando você desobedece um princípio, você está desobedecendo a todo um sistema administrativo. Você está quebrando as bases daquele sistema. E como é que funciona? O que é que representa a legalidade? Você tem lá no texto constitucional: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isso significa que para alguém te cobrar alguma obrigação, algum ônus, algum encargo, esse dever, essa obrigação deve estar descrito no texto de uma lei. Fora isso é uma cobrança indevida. Isso é uma exigência indevida por parte seja de quem for. Então você tem nessa expressão: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Lei no sentido amplo. Qualquer espécie normativa considerada. Desde que seja uma normatização primária ou secundária, qualquer espécie considerada. Então, a administração pública, minha gente, ela só trabalha com a sua base legal. Ela só trabalha com a lei. Ela não pode exigir nada, ela não pode cobrar nada, ela não pode realizar um comportamento, ela não pode realizar uma ação, se aquilo não estiver prescrito em lei. A lei funciona como uma autorização ao administrador, ao gestor público. Ele tem aquilo como digamos assim, como uma obediência que ele não pode se furtar. Se aquela ação não estiver prevista, o que cabe a ele realmente é não fazer. Dentro da administração pública, o que não está proibido não significa que esteja permitido. Diferente do contexto da legalidade, dentro da área privada, dentro do aspecto privado, onde aquilo que não está proibido está implicitamente
permitido. Na esfera privada, nas relações entre particulares, se não houver aquilo de maneira expressa, proibindo determinada conduta, determinada situação, como num contrato, por exemplo, certo? A outra parte ela pode realizar, já que aquilo subtende que esteja permitido. Já você não pode trazer essa ideia, você não pode trazer esse raciocínio para a esfera pública, para a administração, porque a lei, como eu mencionei anteriormente, ela funciona como uma autorização. É como se você fala que o gestor público ele está o tempo inteiro no uso da máquina administrativa, não é? Pois para você operar a máquina, você tem que seguir a risco o manual de instrução. Senão a máquina quebra, meu amigo, senão a máquina dá defeito. Então, quando ele começa a realizar ações que não são consideradas dentro da legalidade, dentro da sua normatização, ele está se desvirtuando dentro da administração pública, ele está cometendo uma ilegalidade, ele está cometendo seus excessos, ele está indo além do que realmente ele deve fazer. Então, é essencial para o administrador cumprir a lei. Não é uma opção, é uma obrigação. Então, o princípio da legalidade, ele prima que o administrador, ele deve ser submisso, ele deve se curvar à lei e não inventar nada da cabeça dele, se assim a lei não previr um comportamento, por mais até que aquele comportamento possa ter aceitação no meio social. Mas ele não pode ir além, essa é a verdade. A lei funciona como um limitador da atuação administrativa. E o princípio da impessoalidade, como é que funciona? Bom, o princípio da impessoalidade, podemos identificar aqui 2 núcleos. O primeiro é o de vedação da promoção pessoal da figura do administrador. E o segundo é na ideia de finalidade. Ou seja, de buscar satisfazer o próprio interesse público e não o interesse pessoal e não o interesse íntimo. Como assim, professora? Bem, no primeiro sentido, no sentido de vedação pessoal à figura do administrador. Olha, o nome é impessoal, exatamente por isso. A administração ela não pode ter cara. Ela não pode ser pessoalizada para identificar a figura do administrador. Tem administrador que, quando está no poder, a primeira coisa que ele faz é transformar a administração como se fosse dele. Ele pinta os prédios públicos com a cor do partido dele. Ele bota o símbolo dele, a marca dele no slogan e começa a divulgar isso dentro, torna a marca dele como se fosse uma marca da administração. Bota até uma frase, muitas vezes uma frase ridícula, tirada, parece que foi de um para-choque de caminhão. Apesar de ter caminhões com frases de para-choque bem interessantes. Mas, pois bem, o administrador ele não pode se apropriar da atividade administrativa como se fosse um feito dele, um feito pessoal. Então, ele não pode estar divulgando as ações que ele está realizando por dever como se fosse um ato heróico, como se ele fosse um salvador da pátria. Então, é ele que fez a escola? Será que foi ele que fez a escola? Desculpa. Será que foi ele que fez a estrada? Será que foi ele que fez o ginásio? Não, minha gente. Quem fez foi a administração. Ele cumpriu o dever dele por estar ali. Existe a obrigação de fazer, de realizar. Ele não pode ficar chamando aquilo, falando, contando pabulagem, certo? Para que aquilo possa, se vangloriando, para que aquilo possa facilitar na sua eleição, né, no seu carisma com os particulares, com os cidadãos, usando indevidamente a marca da administração com um propósito pessoal. Então, a Constituição fala, no parágrafo 1º do artigo 37, mais ou menos assim, a publicidade dos atos institucionais, ela deve ter o caráter meramente informativo, educativo, social, e não para que isso seja realizado para beneficiar a figura do administrador, que usa a máquina ao seu favor. É improbidade, minha gente, se desvirtuar desse propósito. Outro dia eu vi um acordo no STJ de um prefeito cuja cor do partido era amarela. Adivinha qual foi a cor que ele pintou os prédios públicos? Alegando que os prédios estavam necessitando. Sim, está necessitando, mas pinte das cores institucionais do município.
Ah, professor, e se a cor do partido dele coincidir? A meu ver, isso deveria ser legislado pela parte eleitoral e deveria ser proibido, realmente, porque eu acho que é uma forma de burlar, de tentar burlar o princípio da impessoalidade. Então, tudo deve ser conduzido para a identificação da administração. Símbolo, marca, slogan, música, né, jingle, deve ser conduzido para a figura da administração e não para que seja se apropriado, digamos assim, pela figura do administrador. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao estudo dos princípios e eu vou falar sobre o próximo núcleo do princípio da impessoalidade, que é a impessoalidade. Até mais!